Olá, eu estou em Milão. Você pode ver aqui atrás tem a entrada de um castelo. O nome desse castelo é o Castelo Sforzesco e tem esse nome por causa de uma família que controlava o Ducado de Milão até 1535, que era a família dos Sforza. O Ducado de Milão era uma das entidades que existiam antes da unificação da Itália, assim como a República de Veneza, a República de Gênova, a República de Pisa, o Grão-Ducado da Toscana e outros também. O Ducado de Milão tem uma história diferente das repúblicas marítimas pelo fato de ter sido uma entidade, sobretudo, com poder terrestre. E aí, em 1535, o Ducado de Milão passou a ser controlado de fora, deixou de ser um estado independente como os outros, passou a ser controlado pelos Habsburgo, primeiro da Espanha e depois da Áustria, e aí depois teve um período sob o controle do Napoleão, e aí mais tarde passou a fazer parte da Itália unificada. Da onde vinha o poder dessas famílias, né, do Visconti, dos Sforza? Então foi diferente do que aconteceu em Veneza, onde o poder era sobretudo oriundo de controle de rotas comerciais. Que era um poder, aqui no fundo o poder tinha uma origem mais tradicional, né, que era um poder sobretudo militar. Então Francesco Sforza, por exemplo, era o que se chamava à época de um condottiere, que era um comandante de exércitos mercenários. Aqui era a sede do Ducado de Milão até 1535 e era onde também residia a família real, digamos assim, a família ducal, e depois passou a ser só um quartel, uma instalação militar a partir do controle dos Habsburgo. Eu vou contar mais detalhes sobre o castelo em outro vídeo. Olá, eu estou em Milão, dentro do pátio central do Castelo Sforzesco. Ele tem esse nome por causa dos Sforza, que foi uma família que dominou o governo e toda a parte política do Ducado de Milão até 1535. Então esse castelo foi a sede do Ducado de Milão, que era uma das entidades que existiam na Península Italiana. Ele foi a sede até 1535, quando o Ducado de Milão foi ocupado pelos Habsburgo da Espanha, e ele jamais voltaria a ser um estado independente como antes, e também como outros na Península Italiana continuaram, como a República de Veneza, a República de Gênova, os estados papais também. O castelo foi construído lentamente ao longo do tempo pelos Visconti, que era uma família que dominava a política no Ducado de Milão, depois pelos Sforza, e durante o período dos Habsburgo ele se tornou uma instalação apenas militar. De fato, isso era um quartel. A importância de um lugar vem, em parte, do tipo de estrutura que existe, né? A gente vê que é uma estrutura muito grande aqui, e era uma área muito cobiçada, né? Tanto que não foi à toa que os Habsburgo da Espanha ocuparam o Ducado de Milão e ficaram aqui durante bastante tempo.